Olá, meu nome é Gilberto Júnior e hoje nós vamos fazer mais um vídeo tratando sobre estação de monta. Certo. E quais os benefícios de uma estação de monta? Primeiro, o que é estação de monta e quais os benefícios da estação de monta? Beleza, vamos lá. O que é uma estação de monta? A estação de monta é um período em que a gente separa um tempo no ano em que os touros vão ter acesso às vacas, né? Então é um período pré-determinado, os touros não ficam em contato com as vacas o ano inteiro. Então nós dividimos ali uma estação do ano em que isso ocorre. Isso é a estação de monta. E quais alguns dos benefícios dessa atividade? A concentração de trabalhos na fazenda. Porque, vamos falar primeiro sem estação de monta. Sem estação de monta nasce bezerro o ano inteiro. Naturalmente há uma concentração maior no período desejado, mas ainda continua nascendo bezerro o ano inteiro. E o nascimento do bezerro numa fazenda de cria é o acontecimento mais importante da atividade. Então esse acontecimento ele vai desencadear uma série de outras atividades, como por exemplo a identificação do animal, seja a identificação com numeração, seja a identificação com brinco, seja a identificação com picote na orelha para identificar o mês. É necessário fazer a queima de umbigo, nós indicamos até algumas outras atividades no dia do nascimento do animal. É necessário verificar se esse animal já fez a primeira mamada. Isso é todo o trabalho no dia do nascimento. Então imagine só você ter essa rotina de trabalho todos os dias do ano na fazenda. Então vamos combinar que você não vai ter paz na fazenda o ano inteiro, porque esse não é a única atividade que você vai ter na fazenda o ano inteiro. Você vai ter que mudar gado de pasto, você vai ter que fazer manejo de pastagem, você vai ter que gerenciar uma série de outras atividades na fazenda. No entanto, você vai ter a sua atividade principal do seu negócio distribuído por todo o ano. Então isso gera uma dificuldade muito grande no processo. Então isso é um grande benefício da estação de monta. Isso é direto, benefício direto é esse, que você tem a melhor distribuição da atividade, dos trabalhos da atividade no decorrer do ano. E a partir do nascimento outros trabalhos têm data marcada, né, para acontecer. E com a estratificação do período de nascimento, a partir da estação de monta, você também, então, você programa todas as outras atividades decorrentes ao nascimento do bezerro, elas também vão ter data marcada. Então você cria uma agenda de trabalhos na fazenda para todo o ano. Então você dinamiza os trabalhos na fazenda com uma agenda a partir da estação de monta. E quais são os meses ideais para fazer estação de monta? Beleza, nós estamos no Centro-Oeste. Então, os meses ideais na nossa região aqui, ele varia ali entre finalzinho de novembro, início de dezembro, dependendo da categoria. E aí, para iniciar uma estação de monta, nós recomendamos iniciar aí com 120, 130 dias e depois começar a encurtar esse trabalho. E agora falando em características dos meses necessários, né, para a estação de monta. A estação de monta ela é desenhada para quê? Para que o bezerro venha a nascer na melhor época do ano. Qual é a melhor época do ano? Ele vai nascer num período seco. Para quê? Para evitar bicheira no umbigo, para evitar uma série de dificuldades no desenvolvimento do bezerro. E, em contrapartida, ele precisa ter acesso à forragem de qualidade a partir do momento que ele começa a ingerir forragem. Ele começa a ingerir forragem a partir de 60, 70 dias de vida, ele começa a mudar a alimentação, ele passa a consumir um maior volume de forragem a partir dessa idade. Então, com 60, 70 dias de nascido, o bezerro precisa ter acesso à forragem de qualidade. Então, ele precisa nascer num período em que chove pouco, para que ele não tenha dificuldades. Por exemplo, um bezerro que nasce em dezembro aqui na nossa região, que é um mês muito chuvoso, geralmente ele tem problema de peladeira, ele cai o cabelo, aí tem uma série de outros manejos que são necessários para que esse bezerro não venha a morrer, ter mortalidade alta, perda de ganho de peso. Então a estação de monta ela é desenhada para quê? Para que o bezerro venha a nascer na melhor fase e que ele venha ter acesso a uma forragem de qualidade aos seus 60, 70 dias de nascido.
Então, o ideal é que o bezerro nasça ali por setembro, mais ou menos? É, Agosto, setembro. finalzinho, não, agosto não. Porque agosto, se ele nascer em agosto, ele vai ficar setembro e outubro. Outubro não tem capim ainda. Nós estamos em outubro hoje, não tem disponibilidade de capim na nossa região. Estamos falando da nossa região, certo? Uhum. Então o ideal é que ele venha nascer finalzinho de setembro, meados de outubro, ainda é bem interessante. Porque se ele nascer hoje, ele vai, daqui 70 dias, 60 dias, nós vamos estar em dezembro. Vai ter capim. Então vai ter esperamos, né, que tenha uma boa disponibilidade de capim para ele iniciar aí o seu desempenho de ganho de peso a partir de forragem. Entendi. E a vaca, depois que ela pare em setembro, outubro, ela já tem que emprenhar de novo em novembro, dezembro? Exatamente. Quanto menor esse intervalo, mais interessante é para a atividade. Porque ela não vai entrar em anestro, ela não vai entrar meio que... se tiver um período longo, ela pode meio que hibernar. O período de anestro dela ali. O ideal mesmo é que ela venha a parir e 30 dias depois ela já entra num processo de IATF ou em contato com o touro. Então, em fazendas que tem um maior número de animais e que tem uma tecnificação um pouco melhor, a gente divide o mês em etapas. Se tiver um número muito grande de nascimento, a gente divide até por semana. Esse bezerro nasceu na primeira semana de outubro, esse nasceu na segunda, esse na terceira, esse na quarta. Para quê? Para que daqui 30 dias de nascido, a vaca seja exposta a um processo de IATF já, para que tenha o menor tempo possível para esse trabalho, para que ela possa ser exposta a maior número de IATFs dentro da estação de monta. Porque se a sua estação de monta tiver apenas 90 dias, se ela pariu no início, ela tem acesso a 3 processos de IATF, por exemplo. Ela pode dar 3 cios, vamos falar assim. Então ela vai ter 3 oportunidades de emprenhar. Então, e se eu não fizer esse trabalho, passou os 30 dias, aí o primeiro bezerro nascido vai ficar 60 dias aguardando. A mãe dele vai ficar 60 dias aguardando para iniciar um trabalho de IATF. Então, quanto maior o número de vacas, menor tem que ser o intervalo, vamos falar assim, para formar um lote de bezerros nascidos. Porque é a partir dessa informação que vai ser o manejo reprodutivo da fazenda. Mas o fato de emprenhar com 30 dias não prejudica a próxima cria de maneira ou o nenhuma. aleitamento do bezerro? De maneira nenhuma. Por isso que a nutrição tem que estar muito bem equilibrada. Porque eu costumo usar um formato de explanação que é o seguinte, principalmente em vacas primíparas. Ela está crescendo, ela está amamentando e ela precisa dar cio. Então assim, a gente precisa ajudar ela, porque ela sozinha ela não consegue essas 3 tarefas. Então, biologicamente, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai fazer primeiro dar leite, porque é a lei da vida, né? Ela vai manter a prole. Depois ela vai crescer. E depois só que ela vai dar cio. Então, dependendo da fazenda, não é nem indicado que a matriz ela venha dar luz muito cedo. Porque se você não tiver condição de fazer ela dar leite e crescer, você vai acabar com o seu plantel, vai virar umas vaquinhas tudo miudinha, sem potencial de produção. Então é o seguinte, para que a gente faça um trabalho com animais precoces, a gente precisa ter certeza que o nosso animal tem condição de dar leite, de crescer e de dar cio. Então, no caso de uma vaca adulta, ela não precisa crescer. Então, ela vai só dar leite e dar cio. Então, o trabalho dela diminui um pouco e é por isso que a taxa de concepção de uma vaca adulta é muito maior do que de uma vaca jovem. É questão de demanda de energia, na realidade. O cuidado que tem que ter com a primípara é muito maior do que muito com a maior, vaca mais zerada. Porque a exigência nutricional dela também é muito maior. Então, a gente precisa dar esse aporte para ela. Legal. E quanto mais jovem a vaca, maior a demanda de energia, porque maior a taxa de crescimento dela. E falando especificamente da estação de monta, quais são os principais cuidados, o tempo ideal de estação, se são 60, 90 dias, se é melhor touro e ATF, quais são os manejos e os cuidados que o produtor tem que ter, os principais cuidados? Ok, vamos lá. É o seguinte, a gente não pode falar que existe um melhor formato. Tem um formato que mais se adequa à realidade da empresa. Cada empresa tem um formato, mas o que a gente indica é uma estação de monta de até 90 dias. Ah, mas eu tenho uma de 4 meses, de 120 dias, eu estou errado. Não, talvez para a sua realidade isso se encaixe. Mas o ideal é que a gente venha a mudar a
ajustar a realidade da fazenda para 90 dias. Por quê? Porque com 90 dias de estação, o animal ele tem condição de dar cio 3 vezes dentro da estação e o período de nascimento é curto. Então a gente tem a certeza de que os animais nascidos ele têm o melhor potencial de ganho de peso. Porque o peso de um animal nascido em outubro, novembro, dezembro é muito diferente. O animal de outubro ele é sempre mais pesado a desmama do que um animal de novembro, que é sempre mais pesado de dezembro e assim sucessivamente. Quanto mais tarde o bezerro nasceu, menor acesso à forragem de qualidade, menor o ganho de peso. Isso deixando de fora a suplementação, né? A IATF ela é uma ferramenta que ela vem para dar um aporte genético no gado muito grande. A IATF ela é muito diferente, um bezerro filho de IATF e um bezerro filho de touro. Então, dentro do curral você aparta no olho, você não precisa nem pegar a numeração de mãe, nem nada disso. De tão grande que é o potencial de ganho de peso e o potencial de desempenho dos animais. Só que é o seguinte, algumas fazendas não têm infraestrutura para realizar essa atividade. O curral precisa ter água, precisa ter energia, precisa ter um brete de contenção bom, o formato do curral e a equipe tem que ter um manejo racional, porque qualquer estresse, por mínimo que seja, existe uma variação hormonal dentro do animal, dentro do metabolismo do animal, que dificulta a prenhez, que dificulta a ação dos hormônios que vão ser aplicados ali nos animais. Então, a IATF é um processo interessante, é um processo com um custo-benefício muito bom, mas que não dá para ser aplicado em qualquer propriedade como uma receita de bolo. É assim, 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 assado e vai dar certo. Não, isso não é uma verdade. Agora falando da vaca, a suplementação mineral dela altera muito em todas essas fases que ela passa, a fase de reprodução, a fase pós-nascimento, pré-concepção, como é que funciona? Ou você mantém a mesma suplementação ou altera isso? O ideal é que seja alterado, né? Na maioria das fazendas nós temos trabalhado com 3 protocolos nutricionais. Um para o período da seca, que a gente já falou em vídeos anteriores, né? Que a gente precisa aumentar o nível de proteína, no caso do animal adulto, a gente trabalha com sal mineral ureado, né? Na época da seca, melhor digestibilidade e tal, já abordamos esse assunto. No início das águas, no nosso caso aqui, agora em outubro, a gente já faz a migração para um suplemento mineral para animais adultos com linha branca, ali com alguns pré-requisitos. E quando inicia a estação de monta, a gente migra para outro protocolo nutricional para favorecer ali a ovulação, para favorecer a concepção dos animais. Então, assim, qual seria o protocolo que eu indico? Seriam 3 protocolos, um para seca, um para início de águas e um para o momento da estação de monta. Não, acabou a estação de monta, mas eu ainda estou em período de águas. Então eu volto para o protocolo anterior, que é o protocolo de sal mineral linha branca, fora do período de serviço, fora do período de prenhez desses animais. E para o nascimento dos bezerros, é ideal que se faça uma maternidade, né? Mas você podia explicar bem o que é essa maternidade? Beleza, vamos lá. Não são todas as propriedades que eu visito que tem a cultura de fazer uma maternidade. O que é a maternidade? Vamos lá. A maternidade eu visito todos os passos da fazenda, diariamente, e retiro dos lotes as vacas que começam ali a descer a mojo. É um termo que a gente usa para visualizar ali que o úbere já começou a aumentar o volume, às vezes até a vagina da vaca também começa a aumentar de volume, então essa vaca ela não gasta aí 20, 30 dias para parir quando ela começa a dar esses sinais, que é o que o pessoal chama no campo da vaca ficar mojando. Quando a vaca dá esses sinais, a gente retira esse animal do lote dela e leva para um lugar que a gente chama de maternidade. Então a maternidade só tem vacas amojando. Então, só tem vacas com sinais que estão próximas, que elas estão próximas para parir. Então ali na maternidade ela vai dar à luz, ela vai ficar ali mais uma semana de maneira geral, e aí vem o processo de limpeza da maternidade. O que é a limpeza da maternidade? Você entra na maternidade, os bezerrinhos já estão durinhos, a gente tira da maternidade, leva para um outro pasto,
que ali só vai ter bezerro novinho. E aí a gente busca outros animais nos pastos e completa na maternidade de novo. Então é um processo dinâmico. Eu retiro as vacas que estão amojando dos pastos convencionais, levo para a maternidade, retiro as paridas da maternidade, levo para um pasto próximo, para o bezerrinho endurecer. O bezerrinho endureceu, a gente leva para um lugar mais longe da fazenda. Então é mais ou menos assim que a gente indica trabalhar com a maternidade. Por quê? Porque o trabalho mais delicado numa fazenda de cria é o dia que o bezerro nasceu. Então você tem que ir lá, tem que identificar o bezerro, você precisa queimar o umbigo dele e a gente indica também fazer 1 ml de um vermífugo que previna bicheira, miíase de maneira geral. Então para facilitar o manejo desse animal mais na frente, para não deixar dar o problema de caruara e outros mais. Então não é necessário que a equipe de campo vá em todos os pastos da fazenda, todos os dias, e que em cada canto ele precise pegar um bezerro, às vezes sem infraestrutura, sem condição correta. Então quando você faz uma maternidade, você já faz uma remanga arrumadinha, de forma que você possa trabalhar ali dentro com um pouco mais de segurança, dependendo da fazenda. Então, e você só precisa dedicar a sua total atenção para um lote apenas. Os demais lotes são vacas solteiras, que não vão parir por agora, então o nível de exigência de atenção desses outros lotes é muito diferente. E quando ocorre também da vaca rejeitar o bezerro, que não é tão incomum, não é? Não é, principalmente em lote de primípara. Lote de primípara exige um cuidado muito maior do que um lote de vaca multípara, porque se você chegar no lote, pegar no bezerro antes dela reconhecer o bezerro, ou alguma coisa nesse sentido, ela descarta o bezerro. Às vezes a gente fala que ela pare um bezerro aqui, não deu muita atenção para ele e quer cuidar do bezerro da vaca ao lado. Isso não é muito difícil de acontecer. O que a gente indica? Existem alguns procedimentos ali para poder ajudar nesse processo, que a gente pega ali o resto de parição, alguma coisa nesse sentido, passa no bezerro para que a vaca o identifique nesse sentido. Ali as placentas, ali, o resto de parição passa no bezerro ali, para ela identificar aquele bezerro. Facilita muito no manejo nesse sentido. Mas exige um cuidado do vaqueiro ao se aproximar, um cuidado do vaqueiro ali ao conduzir o trabalho em lote de vacas primíparas. Porque o bezerro geralmente rejeitado, ele acontece nesse lote. É bem mais difícil a ocorrência de um bezerro enjeitado, que a gente fala, no campo, de uma vaca multípara. Agora vamos falar um pouco sobre o negócio em si. Você já falou que sem estação de monta, a cada mês que passa o mês de nascimento do bezerro, um bezerro que nasceu em outubro, ele vai ganhar mais peso que um bezerro que nasceu em novembro, como vai ganhar mais peso que um bezerro que nasceu em dezembro. Se você tiver uma fazenda que não tem estação de monta, que nasce um em cada mês, aí a bagunça é maior ainda, né? Então esse descontrole é maior ainda. Fora isso, quais são os prejuízos de não fazer uma estação de monta? Vamos lá. Há um tempo atrás você postou umas fotos de uma fazenda onde tinha um lote de vacas bem magras e um outro lote de vacas bem gordas, na mesma fazenda com o mesmo protocolo nutricional, e você disse que a diferença é com uma tinha estação de monta e outra não. Qual é o prejuízo que o produtor tem em não usar essa tecnologia? Vamos lá, são muitos prejuízos e assim, posso esquecer de alguns aqui porque são muitos pontos a serem discutidos. Esse, na minha opinião, é um dos mais importantes. Por quê? Porque uma fazenda de cria vive de prenhez de vacas. A vaca não emprenha, não tem bezerro, a receita cai. Apesar de uma das receitas da fazenda de vacas ser a venda de vacas descarte. Mas é necessário que a vaca emprenhe, senão você não tem atividade de cria. E quando a vaca emprenha num período que não é o período indicado, o que acontece? Ela vai estar com o bezerro ao pé no período da seca. Então, um dos objetivos da estação de monta é que o bezerro venha a nascer num período de boa disponibilidade de pastagem, para que ele venha a crescer, mas a vaca também vai reestruturar o seu score corporal, né? E quando o bezerro ele é desmamado, é no final do período de águas, porque aí a demanda energética da vaca cai muito e é um momento em que a pastagem também cai de qualidade. Então, no momento que a vaca cai a demanda nutricional dela, a pastagem também cai. Então, existe meio que um equilíbrio ali naquele momento, perto de maio, junho. Então, o score corporal da vaca se mantém quando a gente trabalha com estação de monta.
Quando a gente não trabalha com estação de monta, se a vaca pariu ali mês 1, mês 2, mês 3, o que vai acontecer? Ela vai entrar seca adentro, dando mamar para o bezerro. Então vai ser um prejuízo dobrado. Por quê? Porque a vaca vai perder escória corporal, ela vai mostrar as costelas, como naquela imagem que você está se referindo, e o bezerro não vai ter o ganho de peso esperado. E na estação de monta, a vaca vai estar sem escória corporal para dar cio de novo. Então a vaca não vai dar cio, ela vai ser uma vaca vazia, que vai demorar muito mais para emprenhar, e aí o intervalo entre partos dela vai ser longo, o custeio alto, e o custo de produção do bezerro vai ser muito mais. Ainda não, tô terminando. Vem cá, papai. A vaca no final ali do período que ela está em contato com o bezerro, ela ainda dá aí 1 litro, 1,5 litro, 2 litros de leite para o bezerro. Então quando você desmama, a demanda nutricional dela cai muito e é um momento em que a qualidade do capim também está caindo. Então cai a qualidade do capim, mas também cai a demanda nutricional. Então fica meio que equilibrado ali, algumas vacas melhoram bastante de escória corporal nessa fase ainda. E isso auxilia muito no momento do início da estação de monta, lá em novembro, dezembro, porque a vaca vai parir bem com escória corporal muito melhor e consecutivo a isso ela vai entrar na estação de monta com escória corporal melhor. Agora se a vaca pariu mês 2, mês 3, o que acontece? Ela vai passar o período de seca amamentando, então a qualidade do capim vai cair, a demanda nutricional vai aumentar muito porque ela está amamentando, né? E o que acontece? Com isso, ela perde escória corporal, muito escória corporal. Então ela vai entrar ela nem vai emprenhar, porque no período da seca ela não vai dar cio, o intervalo entre pastos dela vai ficar muito grande, ela não vai produzir um bezerro por ano, o custeio dela vai ser muito maior que das outras vacas e o custo do bezerro produzido vai ser muito maior. Show de bola, é isso. Pô, valeu, Zeca. Zeca? Gilberto. Fala de novo. Então tá, obrigado mais uma vez por essa aula aí de conhecimento. Tamo junto. Valeu.